Pegue comigo a sua Bíblia, levante ela onde você está. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Eu queria pedir, se fosse possível, que acendesse as luzes aqui. Essa luz amarela deixa a gente cega, Gabriel. Se puder, acende as luzes aqui para a gente, por favor. Queridos, coloque de pé no seu lugar. Levante a sua Bíblia. O mais alto que você puder aí. Mostre a sua espada. E diga comigo, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, eu estava meditando no livro de Esté, para ministrar para a juventude, para as meninas. E como Deus falou comigo através deste livro, e eu queria estender, o que nós começamos ontem na juventude, eu queria estender para toda a igreja nessa noite, amém? Abra comigo o livro de Esté, capítulo 2, verso 17. Livro de Esté, capítulo 2, verso 17. Quem achou diz, achei. Esté capítulo 2, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres. Diga comigo, mais do que todas. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real. Diga comigo, coroa real. E a fez rainha em lugar de Vasti. Vou ler de novo. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Apesar de ser um livro muito ministrado para mulheres, nós temos algumas lições para aprender com a vida da rainha, da rainha Esté. E o Senhor falou muito comigo sobre o processo a qual Esté se submeteu. E ontem, enquanto nós conversávamos com as meninas, nós ficamos pensando, no valor da espera, o quanto Esté precisou esperar para viver aquilo que Deus havia prometido para ela. Mas existem outras áreas da vida de Esté que vale a pena nós olharmos nessa noite, e é sobre isso que eu quero falar. Essa menina, ela é órfã e adotada pelo seu tio. O seu tio vai criá-la como se fosse uma filha. Ela era judia, e vai dizer que muito bela e formosa. Um belo dia, o rei decide casar-se novamente, porque ele havia expulsado a sua, até então, atual esposa do reino. A rainha Vasti foi expulsa por mau comportamento. Se comportou mal perante a presença do rei, foi desligada do seu posto de rainha. O rei decide casar de novo e abre um processo seletivo. Precisa escolher uma nova mulher. Então ele vai por todos os distritos, nessa época era permitido, e ele pega, através dos seus empregados, as mulheres mais lindas dos vilarejos, e do seu reinado ali, da região onde ele dominava. E algumas coisas a gente começa a aprender com Esté, e essa palavra vai ser muito prática.
A gente começa a aprender com a vida dessa menina, que primeiro, ela se submete a um processo que ela não escolheu, ela foi escolhida. Diga comigo, Esther não escolhe o processo. O processo escolhe Esther. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que alguns processos a gente não escolhe. Na verdade, são os processos que nos escolhem e no meio do caminho a gente precisa aprender a lidar com eles, amém? Esther então foi escolhida para esse processo seletivo e vai dizer então que ela precisa passar por 12 meses de preparação. Diga comigo, 12 meses. Gente, só para se encontrar com o rei, ela precisa se preparar quanto tempo? Não, só para entrar na presença do rei, ela precisa se preparar quanto tempo? Existe uma preparação para se apresentar ao rei. Eu posso ouvir um amém? Nós não nos apresentamos perante o rei de qualquer maneira. Existe um protocolo, pastor Ramon. Existe todo um protocolo a ser seguido, pastora Viviane, para se encontrar com o rei. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse livro é que preparação vem antes de honra. Diga comigo, a preparação precede a honra. E essa menina vai ter que se preparar por 12 meses para se encontrar com o rei. E talvez ter a chance, entre uma em milhares, de ser a nova rainha. Por que eu estou contando a história dessa moça? Porque ela se submete a um processo que ela não sabe se o resultado vai ser bom. Ela se submete a um processo que ela nem sabe se vai ser escolhida. É quando você vai participar de uma entrevista de emprego. Você dá o seu melhor, você responde da melhor forma as perguntas, você faz a prova da melhor maneira que você pode. Mas ao final do dia você não tem certeza se você será escolhido para aquela vaga. Por quê? Porque tem muita gente concorrendo com você. Tem muita gente tão boa quanto, tem muita gente melhor. E a gente no final do dia nunca sabe, será que a vaga é minha? Será que sou eu que me encaixo nesse perfil? O que está passando na cabeça de Esther agora é, eu estou no processo, mas eu nem sei se o resultado vai ser favorável a mim. Porque acontece que no meio dos nossos processos, a gente é incapaz de ver o final dele. Mas a gente precisa confiar naquele que nos avalia, amém? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? E aí Esther então se submete ao processo. E olha que chique, eu queria tanto ser Esther, Aline. Ô gente, vai dizer que ela tomava banho de leite e mel. Cadê a mulherada aí? Quem desejaria um spa de leite e mel? Levanta a mão, gente. Uma piscina de chocolate só para revitalizar a pele. Essa moça tomava banho de leite e mel, porque é o processo. Ela tinha que se preparar para encontrar com o rei. Mas 2 métodos no processo de Esther me chamam a atenção. Primeiro, durante 6 meses, essas candidatas precisavam passar por um processo de hidratação com óleo de mirra. Diga comigo, mirra. Por 6 meses, Esther deveria ali hidratar a pele, hidratar o corpo com mirra. E este era o único óleo, que ela usaria durante 6 meses. E uma coisa que eu aprendo quando eu penso em mirra, que mirra é um óleo usado para embalsamar um corpo. Alguém que morreu. Mirra é o óleo usado para passar em alguém que acabou de falecer e precisa ser embalsamado para o seu velório. E uma coisa que me chamou a atenção é uma menina que foi escolhida por ser bonita, está no meio de um processo e todo dia ela tem que passar mirra. E a gente só passa mirra em quem está morto. E aí Deus falou comigo na hora dessa palavra, Deus falou assim, sabe por quê, Maressa? Que Esther teve que passar mirra?
Porque todo processo no início dele, a gente tem que morrer. Queridos, a caminhada com Deus é mirra. A caminhada com Cristo, a gente vai ter que passar muita mirra. Porque a gente vai ter que morrer para o nosso eu todos os dias. A gente vai ter que morrer para as nossas vontades todos os dias. A gente vai ter que abrir mão dos nossos sonhos em alguns momentos, todos os dias. E o que Esther estava passando ali eu morri por um momento aqui para os meus sonhos, para os meus projetos, mas eu me submeto ao processo. E se é mirra que eu tenho que passar, se eu tenho que morrer por um momento, eu aceito o processo. Olhe para o seu vizinho e diga, aceita o processo. Diga para ele, aceita que dói menos. Queridos, essa mulher ficou na mirra 6 meses. E eu vou te falar que tem gente que está na mirra, pastor Ramon, há alguns anos. Porque quando você aceita o propósito de Deus na sua vida, significa que você está dizendo não para um monte de outra coisa. Quando você aceita o chamado de Deus na sua vida, significa que você vai ter que dizer não para um monte de coisa. E dizer não muitas vezes é morrer, pastora Carol. Dizer não muitas vezes é dizer, isso é o que eu queria, mas o processo não permite, então eu prefiro morrer. Diga comigo, eu preciso morrer todos os dias para a minha velha natureza. Não tem cristianismo sem morte. É por isso que o símbolo do cristianismo é o quê, gente? É o quê? E cruz simboliza o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que hoje vivo, vivo-a por Cristo Jesus. Esther ficou 6 meses na mirra. E quando nós nos submetemos ao processo da espera, para vivermos algumas promessas de Deus, a gente vai precisar, queridos, passar pela fase da mirra. A fase da mirra representa a fase da aceitação. A fase da mirra representa a fase da adaptação. Quando Deus nos submete a um processo, até a gente entender que aquele processo é bom para a gente precisa morrer. Depois de 6 meses na mirra, Esther então vai passar por outro tipo de tratamento. E ela vai ficar 6 meses utilizando perfumes e cosméticos. E a Bíblia vai dizer que ela ficou durante 6 meses utilizando aloés e acácia. E é tão interessante, irmãos, que tanto aloés quanto cássia na Bíblia são aromas que representam ressurreição. Eu posso ouvir um amém? Tanto aloés quanto cássia representam ressurreição. E o que isso representa na vida de Esther? Por 6 meses ela teve que morrer. Para ela mesma, para suas vontades. Mas depois de 6 meses morrendo, chega o momento de ressurgir. Chega o momento de voltar à vida. Chega o momento da ressurreição. E o que isso significa na nossa vida? Eu posso ouvir um amém? Eu quero a igreja aqui comigo. Quem está ouvindo, diga amém. Depois de 6 meses, chega o período da ressurreição na vida de Esther. E aloés e acácia significa viver novamente. E o que Deus falou comigo? Durante o processo tem a fase da morte. Tem a fase da aceitação. Tem a fase de você ter que morrer até chegar um momento em que você já não quer mais aquela vida antiga. E depois que a gente morre, e depois que a gente morre, e depois que a gente morre de novo, chega a fase da ressurreição na nossa vida, amém? E a ressurreição significa que agora eu vou começar a experimentar a vida nova de Deus em mim. Algumas áreas da nossa vida ainda não morreram, queridos. E nessa noite eu quero que você entenda o que Deus está dizendo. Nós só vamos experimentar o novo de Deus em algumas áreas da nossa vida
quando nós aceitarmos que aquele estilo de vida não combina mais com a gente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Existem alguns hábitos, queridos, que não combinam mais com a sua nova natureza. Existem algumas práticas que não se encaixam mais em você. Existem alguns ambientes que não pertencem mais a você. E eu tenho dito isso daqui, querido. Não tem como, você foi chamado para ser luz, ser diferente, para viver uma vida nova em todos os aspectos. E viver uma vida nova significa abrir mão da velha. Esther morre por 6 meses, mas ela começa a experimentar a ressurreição. E eu quero dizer para vocês sobre algumas lições que nós aprendemos com este livro. A primeira é que essa moça se submete ao processo. Ela poderia ter dito não, ela poderia ter feito o processo de qualquer maneira, mas ela se submete. São 12 meses, então são 12 meses. Tem muita gente que tem tentado mudar o processo no meio do caminho. Deus falou, espera. Deus falou, acalma. Deus falou, descansa. Deus falou, se cale. E a gente fica brigando com Deus. Quem aí briga com Deus, gente, de vez em quando? Eu achei que era só eu. E a gente fica brigando porque a gente pensa que Ele vai mudar o processo no meio do caminho. Se Deus falou, Maré, espera. Não é porque a minha ansiedade está dizendo o contrário que o processo vai mudar. Diga comigo, o processo é o mesmo para todos. Mas como nós reagimos ao processo é o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, amém? Quantos estão enfrentando um processo específico? Levanta a mão aí que está demorando. Já passou 6 meses de mirra. E você continua na espera. Mas eu quero dizer para você, a sua espera tem valor para Deus. Amém? Talvez você veja aqui hoje só para ouvir isso, querido. A sua espera tem valor para Deus. Segunda lição que eu aprendo com Esther é que a Bíblia vai dizer que ela era uma pessoa agradável. Irmãos, vocês podem me chamar de papagaia, se existe essa palavra. Mas eu preciso repetir algumas coisas. Diga comigo, o cristão precisa ser agradável. Você pode dizer isso para o seu vizinho ouvir de novo? Diga, o cristão precisa ser agradável. Olha para esse limão aí do seu lado. Se ele fizer careta, você já sabe, né? Se ele der um sorriso, é um limão siciliano. Olha para ele. Queridos, nós fomos chamados para sermos pessoas agradáveis. E agradável não tem nada a ver com gente passiva. Agradável não tem nada a ver com gente boba. Agradável não tem nada a ver com gente omissa. Agradável não tem nada a ver com isso. Agradável eu sou feliz porque Jesus está em mim. E há em mim alegria para te dar, paz para te dar, amor para te dar, porque eu tenho tudo em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Só vou fazer um paralelo aqui. Quantas crentes, gente, vou falar crente evangélica. Quantas crentes de coque tinha nesse processo aqui? Não era só Esther. De judia, não tinha só Esther. Quando você vai ler o capítulo seguinte, vai dizer que sai um decreto para matar todos os judeus. Tanto dos bebês até os idosos. Então tinha muita judia, tinha muita crente nesse processo aqui. Mas vai dizer que Esther foi a única que achou graça e favor diante de todos. Ela conquista primeiro. O primeiro é o eunuco. Ela conquista o chefe da parada toda. Vai dizer que ele olha para ela e diz assim, eu gostei dessa menina, porque ela era agradável com todos. A gente conhece muito uma pessoa pela maneira como ela trata pessoas que precisam dela. Escuta isso que eu vou te dizer aqui.
Você quer conhecer uma pessoa? Veja como ela te trata quando você precisa dela. Quer conhecer alguém? Pisa no calo. Nós fomos chamados para sermos agradáveis, amém? Queridos, um coração azedo não combina com o coração que Jesus mora. Posso ouvir um fala a Deus? Um coração azedo, um temperamento amargo, uma pessoa grossa, não combina com o coração que Jesus faz morada. Nós temos os nossos momentos, escute isso, irmão. A gente não é palhacinho o tempo inteiro. Nós temos os nossos momentos. Cadê as mulheres aí? Nós temos uma semana especial. Todo mundo tem, né, gente? Umas 3 letrinhas que bagunça a gente. Nós temos os nossos momentos humanos. Queridos, mas se uma resposta pode ser dita de diversas formas, por que não escolher a mais gentil? Se você pode responder ao outro de várias maneiras, por que não escolher a forma mais educada? Nós cantamos aqui que a beleza de Cristo se veja em quem? Que a beleza de Cristo se veja em mim. E as pessoas, elas verão Cristo em nós, não pela nossa língua estranha, não pela qualidade do nosso sermão, não pela Bíblia chique e personalizada que nós temos, mas as pessoas verão Cristo em nós pela essência que exala de nós. E Esther era agradável. Queridos, nós temos que aprender muito com Esther. Posso confessar algo que eu preciso aprender com Esther? Gente, eu sou míope. Cega literalmente, quase 5 graus de miopia. É muita coisa. E às vezes eu estou sem óculos. E aí o que acontece quando eu estou sem óculos? Eu não enxergo ninguém. Gente, eu já magoei muita gente por causa disso. Eu passo na correria e eu não vejo a pessoa. E eu sei que tem gente que se machuca com isso. E a gente respeita. Mas é algo que eu tenho que olhar para mim todos os dias e dizer, como cristã, eu preciso melhorar. Se você sabe que é uma pessoa explosiva, se você sabe, como teve o teatro aqui ontem, né? Se você é uma irmã linguagilda, se você sabe que você é uma irmã linguagilda, que você machuca as pessoas com a sua fala, você precisa se policiar, sabe por quê? Porque pessoas serão salvas quando da sua boca sair doçura, quando da sua boca sair palavras de salvação, palavras de edificação, palavras de restauração. E nós estamos perdendo a oportunidade de sermos Cristo na vida de alguém todos os dias. Na igreja eu sou educado, mas em casa eu quebro o pau. E seu pai está esperando ver em você alguém igual a Cristo. E nós precisamos morrer como Esther morreu nesse processo. E dizer assim, são 12 meses e eu entro uma Esther, mas saio outra. Porque não é o tempo, é como você se comporta nesse tempo. Olhe para o seu vizinho e diz assim, não é só esperar, é esperar direito. Pelo que você tem esperado? O que você tem esperado que o Senhor faça na sua vida? O que você tem feito enquanto espera? Eu confesso que em muitas fases de processo de espera na minha vida, eu me comportei da maneira errada. Esperei, de vez de ser esperei com paciência no Senhor, esperei com ansiedade nos homens. Gente, a gente precisa todos os dias, vasculhar o nosso coração. Então diga para o seu vizinho, o cristão é agradável. Todos nós precisamos passar por isso. Nós precisamos tratar as pessoas bem, amém?
para a casa da semana, querido, em nome de Jesus. Nós precisamos ser mais amáveis, sermos mais bondosos, sermos mais misericordiosos, perdoarmos mais, amém? Terceira lição que eu aprendo com Esther. Algo interessante na vida dessa moça é que durante o processo, constantemente o seu tio a visitava. Mardoqueu de vez em quando passava pelo palácio e conversava com ela. E ele dava conselhos para essa moça certeiros. Ele dizia: olha, Esther, mantém em segredo sua nacionalidade. Não conte que você é judia. E ele aconselhava Esther. E o legal é que Esther ouvia. A terceira lição que eu aprendo com Esther é que ela ouvia conselhos de pessoas experientes. Depois de 12 meses, gente, chegou o grande dia na vida dessa moça. E vai dizer que o eunuco que cuidava dela, o chefe dos outros eunucos, chamou no canto e falou assim: olha, posso te dar um conselho? Escolha essa roupa, escolha essa joia, e só isso aqui. E vá. Eu brinquei com as meninas ontem, falei: gente, se chega o meu dia, Aline, de encontrar com o rei, e alguém fala para mim: você pode escolher tudo o que você quiser, Marissa. Ô, gente, eu ia igual uma árvore de Natal. É o dia da minha vida. Ai, vou ser minimalista, vou só com um brinquinho. Não ia caber de joia em mim, gente. O rei ia ver mais penduricado do que alguém ali. Porque quando chega a nossa hora, a gente quer fazer do nosso, mas essa moça podia falar assim: aqui, ó, você já cuidou de mim? Agora você deixa, que agora é minha vez. Mas ela escuta. Gente, não. Ela para escutar o conselho de alguém experiente. Deus tem colocado pessoas experientes à nossa volta para nos dar bons conselhos. E às vezes a gente escuta tudo que a pessoa está dizendo e faz do nosso. É quando a mãe fala: menino, leva guarda-chuva, leva blusa de frio. Aí o que o menino faz, pastor Viane? Leva. E depois? É quando alguém fala: leva. Não. Leva casaco. E aí o que acontece, gente? Está o sol de rachar. Por isso tem gente que fala que boca de mãe, né? Está o sol de rachar. Você não levou a blusa de frio, o que acontece? Você passa frio. E não passaria se ouvisse a voz de alguém experiente. Eu disse para as meninas que Deus tem colocado as mães. E eu quero dizer para você: quem é mãe que levanta a mão? Queridos, deixa eu te dizer algo para vocês. Os pais, segura a onda aí rapidinho. A mãe, levanta a mão de novo. Existe uma autoridade dada por Deus para vocês. E muitas vezes os conselhos de vocês é a boca do próprio Deus falando com seus filhos. Então, mãe, você que tem pensado em se calar, porque tem falado e o filho não tem ouvido, nessa noite Deus me trouxe aqui só para dizer algo para você. Continue falando, porque eu te dei autoridade para ensinar, para corrigir e para guiar os seus filhos. Porque tem mãe que diz assim: não vou mais falar, o menino me ouve. Mas você recebeu do Senhor. Seja cristão ou não, querido. Se você é cristão, a unção é dobrada, amém? Você tem autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. E deixa eu dizer, a sua palavra tem peso na eternidade sobre a vida dele. Eu lembro um pregador uma vez que disse assim: a minha mãe morreu, mas as orações que ela fazia para mim ainda estão por aí, ó, circulando. Porque o que mãe fala tem peso para a eternidade. É por isso que Satanás gosta de usar a boca dos pais para amaldiçoar os filhos. É por isso que na hora do momento da raiva, você precisa ter sabedoria. Porque o que você fala tem peso.
tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E cadê os pais? Levanta a mão aí para mim. Não, cadê os pais? Foi 2 glória a Deus, gente. Cadê os pais aqui nessa... Quer ver? Cadê as mães? A gente tenta ajudar, pastor Richard. Eu vou ajudar de novo, porque eu sou neutra. Sou neutra, porque eu sou filha. Cadê os pais, gente? A gente é competitiva. Cadê as mães leoas aqui? Aplauda o nome do Senhor, querido. Ela ouve o conselho do eunuco. E ele diz para ela, pegue pouca coisa, porque você já é bonita. Sabe o que esse eunuco está dizendo? Vá com a sua beleza de dentro. Porque dentro de você já tem tudo que você precisa. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês nessa noite, que dentro de nós, querido, já tem tudo que a gente precisa. Já existe em nós a força necessária para vencermos. Já existe em nós as habilidades necessárias para conquistarmos. Já existe em nós força suficiente para permanecermos de pé, amém? E ela vai com pouco, e quando o rei olha para ela, gente, game over. Todas as outras perderam. Nós estamos num processo de preparação. E um dia, nós vamos nos encontrar com o nosso amado. E assim como Assuero colocou uma coroa na cabeça de Esther, existe uma coroa preparada para mim e para você. Mas eu quero te perguntar nessa noite, você tem se submetido ao processo? Quando pequena, eu falo que eu sou uma pessoa esquisita, gente. Tem gente que é fora da casinha. Eu sou dentro da casinha. Não dá para entender. Mas quando pequena, eu fazia uma oração muito interessante. Eu falava assim, Jesus, obrigada por me dar um pai. E eu sei que um dia eu vou me encontrar com você. E neste dia, eu vou te abraçar. E o Senhor enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Não importa o quanto a gente sofra, a gente já sabe o final do nosso processo. O cristianismo é a única religião que dá spoiler do último dia. E o último dia diz que ele virá sobre os ares. Ah, querida. E buscará um povo. E ele vai cear com esse povo. Ele vai dar novas vestes para esse povo. Ele vai entregar para esse povo uma coroa, um galardão. E nós viveremos para sempre com ele. Essa é a esperança que precisa mover a nossa alma, amém? Essa terceira lição ensina para a gente que é muito importante nós escutarmos as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes. Gente, a gente não sabe nada. Olha para esse vizinho e fala, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Se o filósofo, gente, chique, quem somos nós perto daqueles filósofos? Se o filósofo diz, só sei que nada sei, eu sei o quê, gente? Você já parou para pensar? Se ele que sabia, estudou a vida inteira, falou, só sei que nada sei. O que eu sei? Eu só sei de uma coisa. A graça do Senhor nos basta. A gente não precisa entender, a gente só precisa reconhecer que se Ele está no nosso processo, Ele garantiu o final. Amém? E o episódio para fechar essa terceira lição é Esther se torna rainha e surge o decreto, todo mundo gosta dessa história, do Acã, com não sei quem, que fez uma forca, e os pentecostal cantam isso, fez uma forca para Mardoqueu. E aí o decreto é, todos os judeus, vão morrer. Aí Mardoqueu vai lá no palácio.
Ô Esther, vai lá falar com o rei. Aí ela, eu? Vai falar com o rei. Fala com o rei. E ela diz assim, mas eu não posso entrar na presença dele. Se o rei não chama e eu vou, eu sou morta. E Mardoqueu dá uma palavra para essa menina, gente, que mexe com a gente. Ele diz assim, olha Esther, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou no palácio. Se você não quiser falar, Deus levantará outro. Mas fique você sabendo, se você não fizer nada, você vai participar desse juízo. Olha o que Mardoqueu está dizendo. Esther, você acha que você ganhou porque você é bonita? Você acha que você ganhou porque você tem um sorrisinho legal? Você acha que você foi escolhida entre milhares porque você é o beijinho de Jeová? Você acha que você é a última bolacha do pacote de Deus? Você foi escolhida para este tempo. E se você não quiser agir, Deus levanta outro. Mas escape virá para o povo de Deus. O que essa mulher faz mais uma vez? Ela diz assim, ó. Ela podia falar, ó, já sou rainha, garanti o meu. Vocês que... Vocês estão sabendo mesmo, né? Vocês que lute. E o que ela faz? Manda todo mundo jejuar. Manda todo mundo orar. Porque eu vou arriscar minha vida. Se der certo, glória a Deus. Se não der certo, eu vou morrer defendendo o povo de Deus. Ô, gente, olha a coragem dessa mulher. Olha a coragem dessa mulher. Ela vai, sabendo que podia ser morta. Mas quando você decide honrar a Deus, você encontra misericórdia. Quando ela se apresenta, o rei estende o cetro de justiça sobre ela. E diz assim, era para você morrer, mas você está justificada. O que aguardava por nós era a morte. O que nós merecíamos era a morte. Mas o Rei dos Reis estendeu o cetro de justiça sobre a nossa vida e disse assim, Viviane, hoje você é justificada. Pastor Richard, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você decide honrar o Senhor, querido, você vai encontrar favor diante dos homens. Última lição. Eu quero pedir para a equipe de louvor subir. Última lição que eu aprendo com a vida dessa moça é que ela, depois que alcançou a promessa, ela permaneceu a mesma. Eu vou repetir. Depois que Esther alcança a promessa, ela permanece a mesma. Não, vou repetir porque tem gente que, ó, depois que ela alcançou a promessa, ela permaneceu a mesma. Porque tem gente que quando Deus dá a promessa, Deus perde a pessoa. Eu já vi gente pedir carro. Quando Deus deu carro, nunca mais voltou na igreja. Eu já vi gente pedir filho. Deus dá filho, usa o filho como desculpa para não servir a ele. Eu já vi Deus pedir. Eu já vi a gente pedir. Eu já vi gente pedir, ó Deus, aumenta meu salário, me promove no serviço. Aí Deus promove, não tem mais tempo para ele. Então diga comigo, Esther, permaneceu a mesma. Virou rainha do rei da Síria, rei da Pérsia, mas ela continuou sendo judia. Deixa eu te dizer, Deus pode te honrar, mas em nome de Jesus, não perca a sua essência. Olhe para o seu vizinho e diga assim, olha, no pouco ou no muito, permaneça o mesmo.
Quando Deus te der, querido, o que você quer. Ou quando Deus não te der. Se Deus quiser te honrar nessa terra, porque Ele tem poder para isso. Mas se Deus não quiser te honrar, se Deus te der muito dinheiro, ou se Deus não te der dinheiro, se Deus te fizer mãe de filhos, mas se Deus não te fizer mãe de filhos, permaneça o mesmo. Permaneça o mesmo. Eu vou insistir nisso, permaneça o mesmo. Porque Deus pode te dar o palácio. Deus pode te dar os lugares de assentos de honra nessa terra. Mas eu vou te pedir, em nome de Jesus, permaneça o mesmo. E viva para manifestar a glória de Deus. A equipe de louvor preparou um louvor muito conhecido que fala sobre promessas. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Se possível, apague as luzes, por favor. Nós já vamos fechar a mensagem, mas eu quero parar para a gente cantar nesse momento. Feche os seus olhos onde você está. Talvez você não conseguiu receber muito dessa palavra. Talvez seu coração estava disperso. Ou de alguma forma o Espírito Santo não conseguiu te alcançar através da minha vida. Mas eu quero te pedir nesse momento que você pare tudo aí. Nós vamos cantar esse louvor que fala que Deus é um Deus de aliança. O Deus de Esté é o nosso Deus. E quantos conseguem sentir a presença do Espírito Santo, comecem a adorá-lo onde vocês estão. Comece a falar em línguas estranhas. Ei, você que há muito tempo não sentia a presença dele, comece a sentir agora. Comece a sentir ele invadindo cada pedaço do teu ser. Ah, Senhor, nós entendemos o teu processo e nós nos submetemos a ele. Aleluia, Jesus. Você pode cantar? Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo nesse processo. Cante isso. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Você pode cantar isso? de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Sei que os teus
uma coisa nós temos certeza: a tua palavra vai se cumprir, Senhor. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Escute isso: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu sei que nós não recebemos tudo do Senhor, mas o importante não é o que Ele vai nos dar. Porque diga comigo, que Ele dá. Diga comigo, meu Deus dá. O que importa não é o que Ele vai dar, porque o nosso Deus é um Pai bom e Ele ama presentear os seus filhos. Mas o que importa é quem nós seremos durante esse processo, em quem nós temos nos transformado ao longo desse processo. O que Deus tem achado em nós enquanto nós esperamos as suas promessas. Deixa eu te dizer, o que mais importa para Deus não é o sorriso no seu rosto de alguém que recebeu a promessa, mas é o seu coração que entendeu o processo. Então você vai levantar sua mão nesse momento e vai dizer: Deus, me ensina a entender os teus processos. Nós vamos cantar de novo esse refrão e você vai orar ao Senhor no seu lugar. Você vai dizer: Deus, eu preciso entender os teus processos. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu gostaria de chamar aqui à frente as pessoas que precisam voltar a acreditar nas promessas de Deus. Eu sei que por algum motivo você foi ferido, você foi ferida. O tempo da espera tirou sua esperança de viver. E eu quero convidar você aqui na frente como um ato de fé, querido. Você que deseja voltar a acreditar nas promessas de Deus. Sai do seu lugar sem vergonha alguma. Ei, Deus é quem te conhece. Deus é quem te conhece. Deus é quem te conhece. Eu quero chamar aqui na frente também você que tem passado por um processo difícil de preparação e que precisa de renovo nas suas forças, que tem pensado aí em abandonar o processo no meio do caminho por não ter mais força. Tá difícil lá na sua casa, tá difícil lá no seu trabalho. E eu quero chamar você aqui na frente. A equipe de louvor vai ministrar mais uma canção. Nós já estamos terminando. Mas hoje é uma noite de renovo. Hoje é uma noite do Senhor te pegar pela tua mão direita e dizer: não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ah, queridos, Deus conhece o seu contexto, a
As pessoas nos julgam porque não conhecem o nosso contexto. Existe um texto, mas existe um contexto por trás da nossa história. E Deus conhece o seu contexto. Ele conhece os bastidores, queridos. Ele conhece os bastidores. E Ele vai renovar suas forças hoje. O ano não precisa acabar para você pedir isso. Então você vai estender a sua mão para cá. Você vai adorar o Senhor com a equipe de louvor. E você vai orar: a Deus, eu quero sair desse processo mais forte. Eu quero sair desse processo te amando mais. Eu quero sair desse processo mais fiel a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apague as luzes, por favor. Nós vamos orar. Quando eu te chamo, Os pastores, por favor, me ajudem a orar. toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar.
Nós vamos orar por essas vidas. Pai, o Senhor conhece cada um dos teus filhos que aqui estão. O Senhor é poderoso para restaurar, Deus, para reedificar. Senhor, para construir de novo. Deus, tudo aquilo que o tempo roubou. Pai, por isso nessa noite como igreja nós oramos por essas vidas, profetizando que elas sairão daqui hoje renovadas, restauradas. Senhor, com o seu ânimo restaurado, com a sua fé edificada. E elas estão depositando a fé não em palavras humanas, Deus, mas na palavra que sai da tua boca. E o Senhor não é homem para mentir. Por isso nós profetizamos que elas serão usadas para a tua glória, Deus, para viver o teu novo e para honrar o teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Aleluias! Glória a Deus. Vocês podem retornar ao lugar de vocês. Toda a igreja faça assim com a mão. Diga comigo, o que importa é quem eu estou me tornando. Feche os seus olhos. E eu vou dar esse tempo para você pedir ao Senhor para mudar você em 3 aspectos. Puxa aí na sua mente em que você precisa melhorar. 3 coisas. Senhor, faz de mim alguém mais paciente, alguém menos ansiosa. Você vai escolher 3 coisas e eu vou dar para você esse tempo. Os instrumentos continuarão tocando e você vai fazer essa oração, pedindo a Deus para mudar 3 áreas na sua personalidade. Porque você sabe que se essas 3 áreas melhorarem, você se parecerá mais com Ele. Amém? Pode orar nesse momento. Quem já acredita que essa oração funcionará, comece a glorificar o nome dele. Só quem acredita. Você pode adorar ele com a sua voz, dizer: seja exaltado, seja adorado, seja entronizado. Adora ele agora com o seu louvor. Diga para ele palavras de adoração. Frutifique em nós. Nós oramos, Pai, porque assim como Esther viveu o improvável, que a tua igreja possa experimentar, Senhor, dias nunca vividos antes. Pai, nós pedimos que essa palavra continue ruminando em nosso coração durante toda a semana. Deus, faz de nós pessoas mais agradáveis, Deus. Faz de nós pessoas, ó Pai, mais humildes para ouvir o outro. Faz de nós pessoas que entendem o teu processo. E por favor, Senhor, no nome do teu Filho Jesus, faz de nós pessoas que permanecem as mesmas, com a mesma essência, em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu, diga amém. Quem recebeu muito, diga aleluia.